Bom, sou Luan Bernardo, estamos aqui com meu amigo Saulo, conhecido como Saulo Adestrador. Seja bem-vindo, meu garoto. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Antes da gente começar, diga aí pra galera quem é Saulo, o que Saulo faz. Saulo é um adestrador, empreendedor, pai e um ser humano. E aí eu entrei nessa jornada de animais há pouco mais de 5 anos. Tem 5 anos já, sabe? Tem uns 5 anos que a gente vem trabalhando, mas profissionalmente mesmo tem mais ou menos uns 4 anos. Agora que eu trabalho e mexo com animais, que eu comecei com animais grandes, tem uns 10 anos. O que são animais grandes? Tipo Cavalo, né? Eu mexia por esporte, como fala, né? Trabalhava... Era vaqueiro, era? A gente fala no meio da vaquejada, né? Que era o jacu. Eu era aquele cuidador, é? Era aquele iniciante, aquele cara que sonhava. Eu era o sonhador, certo? O que é trollar, né, só? O que é aquele cara que tá querendo uma coisa que não é ainda, mas que se acha que é. Então é aquele jacu, né? A gente fala... Tem muitos termos. Eu sou um atleta iniciante, né, na bike, aí a gente fala que tem aquele gola também. Atleta? Iniciante, bicicleta, né, de assim, MTB, bike, né, na bike. Então a gente... Hoje tu é atleta? Eu comecei há cerca de mais ou menos uns 3 anos, 2020, por ali. Pô, caramba. Aí eu parei e retornei agora, esse ano de 2024, né? Aí a gente também fala que na bike tem aquele gola, né? Que é aquele cara que bota um monte de bolsa na bicicleta, um monte de peso e... Sabe? Que é aquele cara que vai por esporte, pra dar uma desopilada na vida, né? Pra se divertir. Aí a gente fala assim, não, isso é coisa de gola, isso é... Então, em todos esses meios, né? Tem esses termos que a gente fala, né? Então... Esse é um pouco do Saulo, né? Boa. Diz pra mim, Saulo, o que um adestrador faz hoje na nossa cidade, na nossa região, aqui em Juazeiro? O que um adestrador faz? Uma profissão como essa? Cara, o papel do adestrador, hoje a gente fala que existe o adestrador e o adestrador comportamentalista. Que São não duas era... coisas diferentes, é? Não era pra ser. Boa. Não era pra ser. Eu não posso dizer que é diferente, porque não existe hoje uma instituição, não existe nada que diga que eu sou um profissional. Eu não tenho certificado, né? Entendi. Assim como você também não é formado, assim, não tem uma graduação. Você é um profissional, tem você é um barbeiro, temos cursos, vários cursos, mas não chega a ser uma graduação. Entendi. Certo? E hoje, como tínhamos falado anteriormente, você é um cara, é o que é e eu sou o que eu sou. Isso tudo pelo caminho que a nossa profissão, graças à nossa profissão, nos levou. A gente buscou tudo isso. Tanto eu quanto o Luan, né, o Bernardo, também muito conhecido, o Bernardo, foi o que nos levou, né, a ser o que somos hoje. Mas não existe essa diferenciação. Eu não posso me dizer que eu sou um especialista, tem muitos que utilizam esses termos. E pode, quando você se é, por exemplo, como alguns colegas, é psicólogo, ele pode se dizer que ele é um especialista em comportamento, porque ele tem uma especialização. Sim, entendi. Mas quem não se tem essa especialização não pode. Não pode dar. Mas dentro de uma diferença, o comportamentalista é aquele cara que entende de comportamento. Eu, particularmente, hoje, eu parei de estudar cachorro. A gente estuda, né? Não digamos que paramos 100%, né? Não tem como. Mas eu preciso estudar sobre gente. Tem muitos que chegam e dizem, cara, trabalhar com cachorro é a melhor coisa, mas ele não chega só para mim. Então eu preciso estudar sobre gente. O que é que aquela pessoa pensa, como é o perfil comportamental que aquela pessoa vai entender o meu linguajar, como ela vai me entender melhor, se eu preciso fazer, ou se eu preciso falar muito, ou se eu preciso falar de números. Tem gente que chega e diz, não, quanto tempo meu cachorro está treinado?
Então hoje eu estudo muito sobre comportamento e aí existe essa mínima diferença que tem aquele cara que ele vai estudar sobre treinar pet, Sim. mas não como que era para ter isso, né? Como veio aquele comportamento, por que que acontece, a influência do dono. Então, uma diferença para encurtar essa pergunta que você me fez é adestrar e ensinar. Uhum. A um senta, a um fica, a um comportamento. Onde fazer as necessidades, isso. por exemplo, passear. Mas o porquê de tudo isso, por que que aquele cachorro está tendo aquele comportamento, o que o teu comportamento vai influenciar, isso era para todos os então, profissionais tu aprende mais fazer. isso na pessoa, tipo no tutor, no dono do cão, por exemplo, aqui como um cão. Esse comportamento do cão influencia diretamente como o dono cria ele. Perfeitamente, perfeitamente. Então tu prefere saber primeiro quem é o dono, quem é o pai do pet. Perfeitamente, assim, né? o tutor, né? A gente, Caramba. isso é bacana você falar essa questão de pai de pet, porque existe. É porque é um termo popular. Né? Existe muito digamos que essas discussões no meio do adestramento, comportamento. Tem muita gente que diz, eu sou pai. Não, eu sou pai dos meus filhos, eu não sou pai de cachorro, eu sou dono de cachorro, né? Uhum. Que assim, é muito legal pessoas que, ele é meu filho. Mas a gente tem que entender que ele precisa ser tratado como tal, como cachorro. Como cachorro, sim. Ele tá. pode ser cuidado como o maior bem precioso daquela pessoa. Cuidar é diferente de tratar. Eu estou cuidando de você. Você é meu amigo, você é pai, você é um empreendedor, você é uma pessoa que está em constante evolução e se melhorando a cada segundo da sua vida. E eu, como seu amigo, eu vou cuidar de você. Mas eu preciso te tratar como homem. Sim. E não como cachorro e não como menino, por exemplo. Então existe uma diferença de tratar Cada um do seu e lugar, de cuidar. né? Uhum. Entendeu? Então se a gente não entender sobre essa diferença, a gente acaba que vai maltratando o mundo do animal. Porque só quem vai sofrer é ele. A gente tem plena consciência, a gente tem liberdade de fazer muita coisa. O animal não. Se o animal não sabe ficar só, ele vai te dar trabalho se ele ficar só. Choromigar, querer fugir, né? E assim como tínhamos conversado antes, você falou para mim que não é que você não gosta, mas sua paciência também não é muito em lidar com animais. Você não tem. Hoje eu não tenho mais. Se você for para ter, meu conselho, não tenha. Se você não tem paciência, não tenha. Principalmente nesse período da sua vida que você está tendo hoje, de grandes evoluções correria, e de grande correria, né? Não, se você não tem tempo e nem paciência, e às vezes você pode ter o maior dinheiro do mundo, se você não está disposto a investir no seu animal, ele não pediu para vir para a tua vida. Tu está trazendo o animal e vai ser só um problema. É tanto que eu preferi, quando eu fui... Dói na gente como ter... É como você falou. Eu nunca me considerei pai de pet, porque eu sei o espaço que um cachorro, que um gato ou que um animal tem na casa. Isso eu conheço, eu reconheço isso. Mas a gente cria um vínculo, cria um amor, que é fato, isso tem que ser assim, senão não faz sentido você criar. Mas que me doeu quando eu fui embora, que ela ficou em casa e como a gente não estava mais cuidando tão bem quanto a gente cuidava no começo, tanto que é uma experiência que a gente só sabe passando. Você só vai saber como é cuidar de um cachorro, cuidar de uma criança ou cuidar de qualquer coisa que você cuide quando você fizer. Antes de fazer é só teoria, tudo é teoria. Quando você cria aquele vínculo com o animal, no caso aqui, com o cachorro ou um gato, aí você vai saber o quanto você gosta dele, o quanto você está disposto a fazer por ele. No meu caso, quando eu fui embora, que aí ficou aqui, me doeu. Só que eu vejo que foi muito melhor para ela, né, uma cadela, para ela onde ela está hoje. Porque eu já não estava dando mais, não conseguia mais dar a ela o que eu dava no começo. De passear todos os dias, de sair, tudo. É tanto que ela ficava mais sozinha na outra casa e estava me doendo muito mais eu ter ela e ela estar naquelas condições do que doar ela. Uhum. Aí ela, hoje, onde ela vive é no sítio, é muito mais aberta, ela brinca muito mais, tem outros cachorros, então para ela... Tem uma vida mais equilibrada, exato. podemos dizer. Nunca deixei de cuidar, mas
eu consegui entender que para ela, para cadela, foi muito melhor onde ela está hoje. Perfeito. E que o amor que eu tenho por ela continua do mesmo jeito, não tem nenhum problema. Perfeito. É mesmo que aquela, né, doar, amar também é deixar ir, né? Perfeito. Acho que cabe muito nessa situação. Mas, cara, que massa, tu falou uma coisa que é engraçada, a gente vai conversando e vai aprendendo cada dia mais e todo dia estamos aqui para aprender, né? Tu fala que na tua área, tu estuda muito sobre cachorro e tal, sobre animais ali, tu só adestra cachorro? Cachorro e cadela? É Luan ou é Bernardo? Luan Bernardo, ele sempre chama só ei, eu tô lá. Assim, ei, eu respondo bem. Cara, o comportamento, né, ele é um só. Porém, a aplicação do comportamento é que é diferente. Para mim aplicar algo num animal, independente dele ser cachorro, gato, pássaro, eu preciso entender da natureza daquele indivíduo que eu vou aplicar. Então tu tá dizendo que Todos os animais eu treino. Se você trouxer qualquer animal, eu vou treinar. O que eu não posso te dizer é em quanto tempo. Sim, entendi. Ou quem vai evoluir mais rápido. Porque por mais que a espécie ela me diga muita coisa, mas o indivíduo também vai me falar. Inclusive hoje eu estou com 2 cães na minha escola, que são irmãos, são cães de uma mesma ninhada, vivem juntos, então são companheiros um do outro. Nasceu no mesmo dia, com tempos diferentes, minutos, talvez horas, mas são totalmente diferentes um do outro. Vivem na mesma casa, com o mesmo tutor, o mesmo tratamento. Então, assim como os gêmeos idênticos, né, aqueles, eles têm diferença de comportamento. Às vezes um é o mais tranquilo do mundo e o outro é o mais agitado. Mesmo aparentemente sendo a mesma coisa. Mesmo aparentemente sendo a mesma pessoa, né? Então, assim, o adestramento ele vai ser aplicado em todos os indivíduos. Caramba, que legal. Eu digo muito assim, que a gente... O pior indivíduo é o humano, né? Porque ele é que precisa entender sobre aquele animal. Então, até o adestramento, ele é muito voltado para a família. Eu vou conversar com a família, tem tutores ou pai de pet que chora, pô. Porque minha conversa é intensa. Pra tu entender quem é a pessoa, né? Minha abordagem em boa parte das famílias que eu atendo, ela é intensa. Por exemplo, existe hoje um problema muito grande com os animais que se chama dependência emocional. Que para você entender é como você não saber lidar em um mundo onde você vive só. Hoje você sabe viver só. E onde eu te jogar, tu vai ficar lá dentro. Mas você sofreu. Muito. Então é muito interessante eu falar isso porque, por exemplo, se você não sabe fazer aquilo e vai passar a fazer, você vai passar, porque o aprendizado ele é árduo. Não tem como você fugir do sofrimento no aprendizado. Sofrimento não físico, mas muito mais interno. Se a pessoa ela vai passar por aquilo, o animal também vai. Nem que você visivelmente não veja que aquele animal está passando por algo, mas ele está. E eu acredito muito que o animal ele tem a possibilidade de sofrer muito menos do que a pessoa. Porque existe uma pessoa que vai estar ali ao lado do animal fazendo tudo por ele. Pelo menos é para existir. E o ser humano não, pô. É tu e tu. Tu chega no Portugal, é tu e tu. E acabou. O cachorro tem uma disponibilidade de ter alguém olhando, visualizando, câmera de segurança, babá eletrônica. Então hoje existe um termo que é chamado ansiedade por separação, que eu gosto de trazer esse termo como uma dependência emocional. Para o ser humano ou para o... Para o ser humano e para o animal. Que é não saber o ser humano viver sem um animal e o animal não saber viver sem um ser humano. E aí eu acabo que eu entro em uma abordagem e eu falo, se você tivesse um filho com uma dependência de algum entorpecente, você iria trazer para ele ou você queria o tratamento dele? Eu queria o tratamento. E dói seu filho ficar longe de você, ficar chorando, pedindo para sair daquela clínica de reabilitação. Mas você sabe que aquilo é para o bem dele. Aí tem clientes que chegam e dizem assim, por exemplo, sua mãe e seu pai, hoje você vive sem eles. Isso é bom, você sabe fazer isso e seu pai sabe viver sem você.
Nem que seja temporariamente, vocês vão Sim, voltar a sim, se sim, ver. sim. Mas um tutor hoje não quer viver temporariamente sem um cão, por exemplo, para mim treiná-lo, para deixar na minha escola. Porque o que é que acontece muito? O brasileiro, o Brasil, eu não sei se está nesse ranking ainda, mas era o segundo maior país a ter pets. Muito mais que crianças. Mas eu gosto de colocar ele como primeiro, porque o primeiro é os Estados Unidos. Uhum. Só que os americanos, eu enxergo que eles são muito mais secos do que o brasileiro. O brasileiro Sim, é sim. um animal. O brasileiro é um indivíduo muito mais amoroso, sabe? Muito mais acolhedor. Muito mais acolhedor. Sim. Perfeito. Muito mais... Concordo plenamente. Muito mais... Quente. Muito Tem mais isso. calor humano. Eles são mais Então, frios. Sim. Então eu acho que assim, a gente vive nesse negócio de, pô, mas é meu bichinho, eu não vou ficar junto, e naquela coisa e outra. Mas você vai deixar o seu filho morar fora para estudar e ele vir com o tempo melhor e trazer os frutos. Você vai ficar longe do seu filho, ou seu filho vai ficar longe de você e aquela coisa toda. E por que não animal? Por que não ele sair temporariamente para voltar e viver melhor com você? Sim, claro, certeza. Entende? E assim, às vezes é porque mora fora e tem aquela coisa toda, e às vezes não tem o tempo de fazer o que seria feito em uma escola de adestramento. Então tu fala isso porque, tipo, se eu tenho tem um cãozinho, sei lá, um poodle, que tem muita gente que tem um poodlezinho que ele dá trabalho. Por exemplo, ele não faz as necessidades dele no lugar certo, faz no meio da casa, ou morde e tal. Se eu quiser ter esse tratamento, aí eu entro em contato com o Saulo, por exemplo. Aqui, Saulo vai lá, mostra, leva ele, vai dizer quanto tempo ele fica contigo, é isso? É assim que funciona? Tem duas opções. Eu tenho a opção do domiciliar, que eu faço, que a gente chama de tratamento comportamental residencial. Tu vai eu até fico a casa, semanalmente, indo até lá, trabalho e você vai reaplicar tudo. É igual você chegar pra mim e me dar um curso para mim ser um barbeiro, só que eu vou ter que estar praticando. E é igual você chegar para mim e botar tudo, eu já saber de tudo e só manter para que aquele hábito não seja deixado de lado e eu esqueça de tudo, como corta, como pega na navalha, você entendeu? Uhum. Então é como eu trabalhar tudo e a família manter. Porque eu gosto de dizer o quê? O que não tem manutenção é extinto. Se eu chegar para conversar com um português, eu vou desenrolar, só que tu vai fazer isso muito mais. Pela experiência. Pela experiência. Se eu chego a morar lá 10 anos, tu tá 10 anos no Brasil, eu vou ser melhor do que tu. Exatamente. Não porque Perfeito. tu esqueceu, mas porque a manutenção da vida, de conversas diárias, Perfeito. acabou. Perfeito. Entendeu? Então o que não tem manutenção é extinto. Seja tua estética, seja teu corpo, seja tua mente, né? Então o que não tem manutenção ele sempre vai ser extinto, assim como o comportamento do animal. Então ele pode vir para a minha escola, eu posso ir na tua casa, mas a família, né, comigo vai ser uma coisa e o animalzinho comigo vai ser outra, porque eu já vou te entregar ele pronto. Eu digo, ó, você vai fazer isso para manter. Exato. E residencial não, a gente vai ter que estar trabalhando junto. É um trabalho. Entendi. Então, desde já, pela pessoa que eu conheço você, é uma pessoa muito fantástica. Eu acho que isso é um dos melhores termos que eu poderia usar pela pessoa que tu é. Pela pessoa que tu é. Um cara carismático, um cara que fala bem, um cara que procura e corre atrás dos seus objetivos, isso eu não tenho dúvida. Mas como profissional, melhor ainda, como você falou, você aprender, você estudar para aprender não significa que você vai ser melhor do que o outro, o seu concorrente e tal, enfim, isso é consequência das nossas ações, isso aí vai ser ou não ser, depende só de você. Mas é de você ser melhor do que você todos os dias. Todos os dias melhorar um pouquinho. Estudar sobre as pessoas, como você falou, eu fiquei impressionado aqui porque é exatamente o que eu faço. Estudei barbearia, aprendi vários cursos em tudo, em colorimetria, degradê, tal. Aprendi ali, chegou uma hora que eu, caramba, aqui é bom, já fiz minha base, mas eu tenho que aprender como atender as pessoas. É muito mais importante do que o corte que eu fizer. Saber se eu vou atender um cara mais sério, um cara mais brincalhão, um jogador. É diferente se eu for cortar um corte de cabelo de um advogado e de um jogador, são duas coisas totalmente diferentes. Ou do médico, é uma personalidade diferente. Eu não posso meter um degradê no zero num cara que é um cara sério, um cara mais formal. Não posso, eu tenho que entender isso. Então, para mim entender isso, eu precisei estudar, principalmente psicologia. Hoje, o que eu mais estudo é psicologia. Perfeito.
Então, exatamente como tu. Então, só para deixar aqui, se eu quiser entrar em contato com o Saulo hoje, Saulo adestrador, como profissional, como é que eu faço? Deixa logo aí que a gente vai... Cara, tem minhas redes sociais, hoje a gente tem como cartão de visita principal o nosso Instagram, Que é o portfólio, né? que é o nosso portfólio. Tem meus contatos, tem o nosso site para quem quer conhecer mais sobre os nossos planos, tudo bem detalhado. E além do site, tem no Google, né? Todas as avaliações. Como que é teu Instagram? Meu Instagram tá lá, Saulo Adestra. No Google também, Saulo Adestrador. E a nossa escola é Tolly Dog Training, né? Que funciona tanto hospedagem, tanto escola para pessoas que não têm tanto tempo de lidar com seus animais, eles ficam lá durante o dia, pega no final do dia. E o adestramento, né? Que é algo mais reconstrutor, né? A escola é deixar o cachorro ali em atividades durante o dia para que ele volte melhor para casa quando aquele tutor não tem tanto tempo de fazer isso. Já o adestramento não, é algo mais ativo, de reconstruir ou construir, é algo realmente mais para revolucionar a vida do animal e o ser humano, né? Boa. Então é só entrar em contato com a gente. Às vezes eu demoro um pouquinho, o pessoal não nos entende, às vezes entende quando vê, né? Que aí a correria é grande. Graças a Deus, né? Isso. E é bom, cara, isso é bom, sabe? Como você falou, tem clientes que chega e eu fico naquele carisma e converso e brinco. E já tem clientes que não é daquele perfil dele. Então ele é mais na dele, ele é mais visual, ele é mais de prestar atenção no que você fala, ele é mais de prestar atenção nas suas palavras. Então eu fico um homem altamente fino. Agora já tem aquela pessoa que chega e eu brinco, enfim. Mas pra gente Tu tá dar estudando um meio pontapé, psicologia, né? dar um pontapé, né? E talvez partimos para um outro meio de conversa. Saulo Adestrador, Saulo Adestra. É só entrar no Instagram, que você já vai ver todo o nosso trabalho. Então você entrar lá no Instagram, vai ter lá teu WhatsApp, tudo, vai ter o site, vai ter tudo, né? Então vai direto no Instagram. Que já consegue tudo. Já tem acesso a tudo. Já tem acesso a tudo. Muito bem. Caramba, tu tá estudando psicologia mesmo, né? Tu tá... Cara, se a gente você é auditivo, estudar... se você é visual, se você é perceptível ou sensível... Às vezes a gente... Eu tô conversando com uma pessoa e eu... É técnica, né? Que a gente vai jogando e o povo vai assistindo e vai aprendendo. Eu vou meio que tocar na pessoa e eu chego bem pertinho no toco. E aquela pessoa, ela fica achando estranho. O que aconteceu? Por quê? Ela começa a olhar muito mais detalhado para você, né? E eu acho assim muito interessante que você, o Luan, criou uma identidade única, uma identidade diferente, né? É uma boina francesa, onde você era temporariamente português, com um colete do nosso amado Expedito, caririense. Então tu tem um negócio, aí tu bota um óculos de um professor, uma barba de uma pessoa, enfim, aí tu tem um negócio assim, sabe? E parece estranho, né? O pessoal vai me ver também usando boina, mas não é por conta do Luan, tá? Ele me influenciou esse estilo de boina aqui, que é muito difícil, então ele fez uma gentileza muito grande, na qual eu perturbei bastante ele. Ela já era sua, já falei. E me dá um presente, né? Um presente que eu vou guardar eternamente pro resto da minha vida. Mas que é muito interessante isso, porque a gente que somos um pouquinho mais não atual, mas aparentemente mais novo, porque nossa cabeça é antiga demais. Sim. Eu nasci no tempo errado. A gente nasceu no tempo errado, né? Aí traz uma imagem mais forte, mais séria. Obrigado. Né? Traz uma imagem... Por isso que eu não tiro a barba. Mas eu fico com cara de menina. Perfeitamente. Mas isso é muito interessante porque onde a gente vê Papai Noel e o vermelho com branco, a gente vê a Coca-Cola. Coca-Cola. Onde a gente olhar para essa boina,
a gente vai ver o Luan Bernardo. Caramba. Onde a gente olhar um colete como esse, a gente também vai lembrar de você. Caramba, e aí acaba que onde a gente vê um cabelo sendo cortado, a gente vai dizer, existe o português brasileiro, caririense, comedor de baião de 2, Luan Bernardo. Poeta. Poeta, né? Então, poeta, tu fez um negócio assim que, sabe? E tudo isso são, cara, o que eu acho tudo mais isso natural. Exato. Natural. O que eu mais gosto disso, o colete eu ganhei de presente da minha tia. Eu já estava lá em Portugal quando ela mandou, ela disse, eu vou mandar, que isso é tua cara. E realmente foi vestir você assim, cara, eu tava me sentindo, sei lá, um Goku quando botou a... Ai, sou eu mesmo, cara, isso aqui era meu. Tem um cara que se chama Ramon, é um cliente meu. Ele é um cara muito clássico, ele estuda muito sobre a moda, né? Uhum. E acabou que eu fui atender ele, eu andava de coturno, eu era muito tático. E isso, querendo ou não, traz uma imagem muito forte. Muito séria, né? Muito séria. Em relação que o adestramento deu da polícia, né? O adestramento no Brasil chegou através da polícia. Dos cães policiais, né? Isso, né? Boa. E aí acabou que eu... Chegou um tempo da minha vida que eu me identificava muito com aquilo. Calça tática, coturno, pulseira tática, corte tático do cabelo, corte baixo. E acaba que eu era muito pesado. Eu chegava nos lugares e o pessoal achava muito que eu era policial, barba baixa, mais sério, sabe? Mais sério. Só que, cara, não era onde eu me encaixava de fato. E foi ele quem te deu essa... Perfeito. Naquela época foi muito bom, eu conheci muitas pessoas, eu trabalhei, sabe? Só que era muito diferente. Meu tratamento, meu treinamento, minha forma de trabalhar era muito mais voltado para o que eu faço hoje do que... E aí eu comecei a mudar. Aí eu usava um short todo rasgado, com coturno e uma meia colorida na canela. Aí eu cheguei na casa dele, eu digo, cara, fui trabalhando e tal. Meia colorida foi foda. Né? Meia colorida, as que eu uso para andar de bike, só que você tá vestido de uma maneira que convém sim. você andar de bicicleta e tal. Aí ele disse, cara, tu é foda, bicho, mas muda essa roupa. Aí ele foi conversando comigo, e aí eu comprei meu primeiro blazer. Isso é uma crítica construtiva. É e nem diferente todos sabem de você. ouvir, tá? Exato. E nem sabem todos, falar nem também. sabem falar. Você tem que ter cuidado quando você vai dar uma opinião, principalmente sobre alguém que não tem nada a ver com a sua área e tal, como ele fez aí. Ele foi lá e deu uma ideia e ele não lhe impôs nada. Pelo menos eu penso que foi isso que aconteceu. Sim. Chegar lá e dar uma dica, olha... Na verdade, assim, ele me empurralhou na parede, bicho, de uma maneira... Só que eu tava com o emocional e ele se sentiu nessa intimidade, que a gente criou um vínculo, que até hoje temos, e dizer assim, macho, resolve tua vida. Aí eu digo, bicho, é mesmo, ele entrou mesmo na minha mente. Bicho, eu gastei assim, ano passado pra cá, um bocadinho de coisinha, que eu não tinha coragem não. Mas é obrigado, com roupa, sabe? Sentiu diferença? Muita. Aí ele disse, cara, compra um blazer. Eu comprei. Eu fui pra um evento, precisava. Quando eu vesti o blazer, ele disse, ó, tu vai ver, parece que tu tá botando a capa de um super-herói. Resumindo, o que tu falou agora, né? Que quando tu vestiu, tu disse, bicho, tá doido. Aí eu senti essa mesma emoção no dia que eu coloquei esse blazer. Você se torna um cara totalmente diferente e totalmente... tendo uma visão das pessoas diferente de como você se vestia anteriormente, né? O respeito é diferente, cara, é muito engraçado. Eu digo isso, não é uma coisa que é psicológica, não, é normal. Quando eu vejo o Saulo, cara, se eu vejo o Saulo na rua de short, se eu vejo Saulo, vamos jogar bola. Ei, tem um rachinha hoje, bora Saulo, vamos lá. Aí vai eu e Saulo. Nossa conversa é diferente no racha. Perfeito. Vai ter um evento, uma palestra de, sei lá, tal pessoa, vamos lá sobre empreendedorismo, alguma coisa do tipo, a gente vai conforme o padrão. Chega lá, a conversa é outra. Então, o que você quer arrancar da outra pessoa, o que você quer doar, a sua vestimenta, ela é primordial ali na sua presença. Perfeito. O respeito, ele vem com ela, literalmente. Eu cheguei,
Eu tomei isso, eu vivendo na Europa, é muito diferente lá, a questão de vestimenta, tudo. Eles ligam muito menos do que a gente liga aqui. Lá você vai ver gente com uma roupa, com uma camisa verde, um short rosa e um tênis azul e não tem problema nenhum. É muito diferente, aqui cobra muito mais. Só que isso foi de mim. Comecei a me vestir padrão, como eu falei pra você. Se eu vou jogar bola, eu vou com short de jogar bola e tal. Se eu vou pra missa, eu vou conforme os padrões que eu vou pra missa. Se eu vou, sei lá, vou só com os amigos sentar ali na calçada, vou de short, vou normal. Se eu vou para um evento político, por exemplo, se eu vou para uma palestra, aí eu já vou conforme, é como você falou, vou de blazer, eu vou, aí é diferente, entende? A gente chega lá. Quando eu cheguei, eu tirei essa, foi muito engraçado, eu fui de espetinho comprar, tava em casa, deitado já, comprar um espetinho ali. Botei um short, camisa e saí, fui de espetinho. Cheguei lá, tinha uma pessoa que eu não tinha visto há muito tempo, há mais de anos, desde quando eu fui embora eu não tinha visto ela ainda. Então, quando eu cheguei de short e camisa, foi diferente a reação. Não é que ela não tenha um respeito combinado, mas é diferente se eu tivesse como eu gosto de me vestir, de calça, tênis, vestidinho, arrumadinho, é diferente. Aquele cara, primeiro contato é muito diferente. Infelizmente. Cara. Ou felizmente, né? Não, pra quem souber usar é não, bom. Infelizmente, você vai entender o porquê da minha fala. Tem coisas no mundo que nunca vai mudar. Uma delas é a primeira impressão, tá? Uma delas é a primeira impressão. Nunca vai mudar. Eu, por mim, daqui até o dedo do pé eu tinha tatuagem. Entendi. Por mim, mas vai pesar. Na hora que meu cliente me vê, na hora que meu cliente for me contratar, vai pesar. Não vai definir quem você é. Quem eu sou. Mas a pessoa que disser que você não fica muito mais pesado, ela vai estar mentindo. Porque você tem que dar um trabalho maior, você tem tatuagem no braço, tá? Você sabe disso. Não define quem você é, mas a sua construção, até você mostrar à pessoa quem você é, é como se você já começasse com o negativo, né? Como negativo. Com um a menos. Perfeitamente. Aí você vai ganhar a pessoa ainda. Eu posso dar um quebra. É. Uma roupa mais formal, uma blusa, uma coisa mais mas coerente. A gente tem uma tatuagem no rosto, por exemplo. Imagina, no pescoço. Eu adoraria. Daqui pra cá, eu fazia a imagem da minha cachorra, que faleceu, pitbull, assim, ó. Bem grandona, mas vai pesar. Né? Então não vai definir quem eu sou, nem quem você é. É tanto que eu ia cobrir aqui meu braço e ainda penso, mas eu tenho que pensar bem mesmo. É tanto que vem muito pouco hoje esse pensamento. Bem menos. Bem menos. Mas eu penso de fazer minha cadela, nem que seja um local escondido, mas eu penso. Que seja na perna, mas eu penso, porque é uma coisa que você bota uma calça e tá ok. Ainda bem que meus braços é animal, então quem olha, tá bom, tá uma coisa, né? Mas estamos quebrando esse tabu, né? Estamos, mas é como eu tô te falando, isso nunca vai mudar, isso é pesado. É ver um cara de colete e cheio de tatuagem. Eu queria. Eu sou um cara que eu admiro vários meios. E o meu policial eu acho muito bonito. O meu policial mesmo, aquele raiz, aquele cara que entra no fogo e diz eu vou pra morrer e pra matar, sabe? É engraçado, nossa conversa é bem aleatória, né? É bom. Mas eu admiro muita coisa. E aí eu acho muito, os policiais usam muito aquela questão de caveira, né? E eu acho muito interessante. Eu acho que hoje, se eu não fosse um policial, se dissesse assim, hoje, Saulo, o que é que tu queria ser? Eu não que eu queria ser um policial, mas eu queria estar defendendo pessoas, cuidando de pessoas, cuidando de família, cuidando de pessoas que precisam de alguém que tenha coragem, que hoje temos muito poucos homens, e isso é como a gente tinha conversado. Homem, né? Cara, eu sou disposto a fazer tudo por minha família. 100%. 100%, sabe? Tudo. Dormir no nada. Eu agradeço isso muito por minha mãe, que me fez um homem. Boa. Mas, cara, não tem muitos homens que fazem isso não, bicho. Os homens hoje tá pior. As mulheres estão dando de pau, macho. Os homens hoje não tem coragem.
nem mais de fazer menino, porque diz que gasta e não tem como lidar com aquela situação e com aquele... Obviamente, eu sei. Mas tu é um cara católico que, se tu for parar pra ver, o que Jesus pede? Que você construa família. Meu amigo, Deus pode me dar 5, 10 meninos, ó. Não estou dizendo que eu sou o melhor pai, porque a gente também não pode ser uma pessoa que, né, egoísta. Mas a coragem aqui quem tem é eu. Então assim, cara... Eu quero ter 12, olha. 12? Um time de futebol e um reserva. Tá bom. Um técnico. Tá bom. Tá, sério, eu quero. Não sei se eu vou chegar lá, mas E assim, cara, sabe? É como eu tô te dizendo. Em resumo da nossa conversa. Hoje, nossa primeira impressão impacta muito. Hoje eu não tenho medo e não tenho uma visão de que eu não vou sentar naquele local, porque tem pessoas de um altíssimo patamar de vida, de uma classe alta, elevada, classe 0, classe A, sabe? Eu não tenho medo. Boa. E eu tenho total respeito de todos eles. Mas se eu fosse na linha de raciocínio de algum familiar e alguns familiares meus, eu não faria isso. Aquele povo besta, povo rico, povo que não sei o que, sabe? Cara, isso não existe. Por exemplo, em questão da roupa, né? Um pouco antes, alguns anos atrás, eu ainda fazia banho domiciliar. Banho. E aí eu já era bem conhecido, né? Aqui no Cariri, na região. Hoje muito mais. Não que eu esteja me engrandecendo em relação a isso, tá? Você é um ótimo profissional, já lhe falei. Você exaltar o que é o seu corre, o que você conquistou, nunca é demais. Nunca pensei. Cara, isso, não. Eu cheguei, aí ele virou funcionário meu, esse rapaz. Hoje ele, não me engrandecendo mais uma vez, mas hoje eu tive a oportunidade de passar muito do meu conhecimento para ele. Eu tiro meu chapéu para esse cara, o nome dele é Gustavo, ele é um gromer. Gromer é um cara que trabalha com tosa, profissional de cães. Tá boa. E hoje você pode dar um leão que ele sabe conter e fazer. Né? E eu ensinei. Bom. Eu tive a oportunidade de ensinar isso a ele. Contenção, cuidado, análise, comportamento. Deu a base a ele. Isso, hoje ele voa. Esticou, isso é bom demais. Ele chega em todo lugar e diz, cara, hoje eu sou o que eu sou, porque um cara chamado Saulo Adestrador me colocou em um patamar e em um lugar onde eu não enxergava que eu já estava. Sabe? Aí ele diz, cara... Acho que essa é a nossa maior satisfação como profissional. E essa é a nossa missão, cara. Eu acho que além de atender bem os nossos clientes, de aprender, eu não sei qual, eu pergunto já isso a tu, mas de atender bem, de fazer o seu serviço bem, o seu trabalho bem, mas é isso, é você ensinar e passar o seu conhecimento. Eu acho que a única missão que a gente tem, principalmente como profissional ou como pessoa, é passar os nossos aprendizados. Aquilo que a gente aprendeu vira ensinamento e a gente consiga retribuir. Inclusive, eu tava falando agora com o Matheus, que trabalha na tua equipe, e eu falei, cara, tu é um cara que eu sinto uma energia bacana demais de você. Só que assim, cara, tu é esse cara que eu tô te vendo. A gente conversando, enquanto você se ausentou, e aí falei tudo isso pra ele, eu disse, agora, se eu chego aqui, cara, e te vejo totalmente diferente do que tu tá me mostrando, eu vou dizer, pô, não convém, entende? Então, é muito interessante, assim como mesmo você fala uma coisa e depois mostra outra, né? É ruim, né? É complexo, sabe? É ruim. Então, assim, enfim, a gente tem esse prazer de falar que a gente tem uma única missão, que é de ser um pouquinho todo dia melhor do que o que a gente foi ontem. Boa, sim, perfeito. E passar isso para as pessoas, porque eu acredito perfeito. que é só assim que a gente consegue fazer um mundo melhor. Tá? Acho que é a nossa única missão, né? Cara, eu vou falar aqui um negócio que eu não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Porque é tudo seu, você fala o que você quiser. Não estamos ao vivo, tá? O que me fez acreditar numa pessoa que é você, o
que me fez acreditar em você não foi porque tu é meu amigo ou porque tu tá falando coisa que tá me agradando. Mas é o que tu tá falando e o que tu vem me mostrando. Tu nunca falou que tu tá querendo entrar pra tu mudar o mundo e fazer diferente, e fazer melhor e trazer um mandato, uma coisa. Em resumo, tu não fala o que todo mundo fala. O que tu fala é que tu quer colocar um caminho e trazer um mundo melhor, mas que isso não depende de você e não depende só de você e nem é algo que tu vai fazer do dia para a noite, mas que tu fala que tu quer enxergar o bem, tu quer trazer o bem, tu quer fazer o bem e que tu quer mudar com o bem, entrando em uma única coisa, na educação. Todos os projetos que tu veio e me falou é falando de gente. E só quem tem condição de mudar não é tu e nenhum da Câmara que está ali de deputados, enfim. É a pessoa, é o povo. Então tu tá entrando para tu acolher o povo e mudar a cabeça do povo e trazer uma educação melhor. Que isso, você não fala que depende só de você. Porque se você falasse que ia chegar para mudar, eu digo, amigo, todo mundo falou, me diga um que fez. Então a gente não tem a mera condição de fazer isso. E o que tu vem me falando é que tu quer entrar e tu quer olhar para frente. E não para agora. Porque o que a gente está fazendo hoje é o que vai influenciar no amanhã. E o que tu está me falando é o que justamente nosso Deus fez desde então e busca, né? Ele morreu por nós. Você é católico, você vai saber isso muito mais do que eu. Mas o que é que Jesus ele fala e prega? Ele ensina. Ele traz uma vida onde a gente precisa estar buscando o bem, fazer o bem, sem olhar quem. E ele não chega e dizer assim, é assado e vamos fazer dessa forma. Ele não vamos fazer. Ele mostra o caminho, ele diz, ele traz, ele abre as portas, ele quer trazer o povo, mas ele não está impondo e nem implorando e nem obrigando ninguém a nada. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas o que Jesus quer e o que ele busca é trazer o caminho, trazer comprovações e mostrar que não é uma única pessoa que vai mudar. Jesus, ele morreu por todos nós. Então é o povo que tem que estar mudando. E a gente tem que fazer o que o povo precisa que seja feito. Mudar a cabeça. A gente precisa entrar na cabeça do povo, né? Se você chegar e me dizer que você vai buscar dinheiro com deputado, dinheiro com isso, você não chega para falar disso. E nem você fala que você vai mudar tudo só. Você diz, eu preciso do povo. Eu preciso ter o povo. Tá entendendo? Então quando você me fala isso, eu digo que se você está falando o que você está realmente falando, se você fazer o que você está falando, você pode até não ter o êxito 100%, mas que o êxito vai chegar. Vai chegar. E vai, entende? Porque assim, dentro de uma política, existe muita coisa. Não é só fiscalizar, não é só fazer e nem dar cesta básica pro povo, porque isso é enganação. Entende? Isso é enganação. Isso não é um papel de um político, isso é um papel de uma pessoa. Talvez. Minha, sua, de qualquer isso. Top, você perfeito, é perfeito. você. O político é o político. Perfeito. Que está em você, é diferente. Perfeito. Então se você está ajudando alguém, você está ajudando como pessoa e não como político.
Quem usa a politicagem para fazer isso, já está errado. O problema é o quê? O povo não entende. Entende? Então assim, eu posso lhe dar um óculos, certo? Mas se eu tô te dando esse óculos com pensamento que é para você votar em mim, não. Tá errado. Eu tô lidando como pessoa e você pode votar em mim porque você viu que eu tô buscando uma melhoria, um projeto, Pra algo nossa comunidade. para a comunidade, nossa não para cidade. mim. Exato, exatamente. Eu tô te Perfeito. dando esse óculos, como diz o Matuto. Aí tu não esquece de mim no dia da urna não, viu? Vamos conversar com É tua o que família. acontece. Tu quer conversar com minha família e com meu povo, mas tu quer conversar com uma pessoa que por trás dessa pessoa vai vir. Eu não tô dizendo que talvez venha não. Eu tô dizendo que vai vir um político, tá? Eu, Saulo. Mas tu não tá lá como político. Tu tá lá como pessoa. Só que é tua pessoa que vai trazer o político. Perfeito. Entende? A caminhada é bem. Caramba, tu entendeu tudo o que eu consegui transmitir. Que bom, cara, fico feliz. Entrar na política para mudar, eu acredito fielmente. Eu não acredito que eu vou mudar tudo. Perfeito. Jamais, cara. Tudo que a gente tá fazendo aqui é construção. Eu falei e eu repito. Se eu acordar para querer entrar na política, porque eu sei que somos boas pessoas e que as pessoas que estão, eu vou tirar até Brasil e estado, eu vou trazer para nossa realidade, para o nosso município, para nossa cidade. As pessoas que estão lá não me representam. Podem representar você ou qualquer outro, tá tudo bem, mas elas não me representam. E pelo que eu ando aí, eu vejo que não representa muita pessoa. Entrar na política é para tentar resolver, para tentar ir buscar resolver esse problema que a gente tem exatamente nessa questão. De aquele eu vou votar naquele político porque ele me deu um saco de cimento, ou ele me deu... Cara, tá errado, velho. A gente tem que escolher essas pessoas ali para que eles administrem a nossa cidade para todo mundo. Eu não vou escolher um político porque ele tá lá, porque ele me ajudou. Não. Eu vou escolher ele porque ele tem projetos bons para educação, tem projetos bons para saneamento, para segurança, para qualquer um. Então a gente tem que escolher as pessoas que estão lá para serem boas administradoras da nossa cidade. Tem que ser assim, cara. Tá bom, eu acredito muito com essa evolução das redes sociais que a gente acabou com aquele tabu. Pelo menos, eu sei que ainda não 100%, mas acabou com esse tabu de compra de voto. Daquela sujeira, é ceboso, me dá gastura, cara. É horrível você ver isso. Aquela compra de voto de chegar e vou aqui, dar um dinheiro, compro o voto e aí? Depois. E os 4 anos? Como é que fica? Então cara, eu acredito muito. É eles que estão à nossa frente, né? Eles estão Exato. fazendo pela gente. Me perguntaram muito, Saulo, qual era o meu nicho. Por exemplo, tem um nicho... Tem vários aí deputados e vereadores tal que Animal. Tem um animal. Exato. Não, tem outro que vai pela juventude e tal. Caramba, que legal. E eu comecei a pensar qual era o meu nicho. E o meu nicho é as pessoas que não acreditam mais na política. As pessoas que, assim como eu, já não aguentam mais ver como está a política. As pessoas que dizem assim, cara, não dá mais, eu não acredito mais em política. São exatamente essas pessoas que eu quero atrair novamente. Cara, eu também não acreditava até eu estudar políticas públicas fora do país. Aí foi onde eu vi que o negócio pode funcionar. Só precisa que eu acorde, você acorde. E de novo, se a minha missão for só acordar esse desejo que tem dentro de você ou dentro de qualquer outra pessoa, se a minha missão foi só, cara, Luan começou ali... Eu comecei a gostar da política também. Se a minha missão for só aflorar esse desejo nas pessoas, para mim já está cumprida. Mas se o desejo de Deus for maior ainda, que foi eu representar todo o povo, eu estou pronto. Se for mais para frente para ser deputado, eu estou pronto. Eu não tenho medo de nenhum homem. Nenhum. Eu tenho medo de Deus. Ai de Deus, eu tenho medo que eu me tremo todinho. Tu é doido. É o único homem que a gente tem que dizer que tem medo e respeito. Porque... Exato. Respeito eu tenho por todos e todas, mas medo não. A gente tem medo de quê? Se a gente não está temendo a nada, né? A gente tem medo quando a gente está temendo, a gente está fazendo mal. Cara, você falou um negócio bom para mim uma vez, e eu quero te pedir desculpa por essa fala, mas eu vou esquecer
o que tu fez lá no passado, tá? Sim. O que tu fez no passado em relação ao que você estudou em outro país. Sim. Em relação a isso. Eu vou esquecer, eu vou trazer para nossa realidade do momento de hoje. A gente tem que acreditar na gente. Como assim? Nos jovens. A gente tem que trazer uma abertura na cabeça dos jovens. Quem é que anda na política tendo o maior destaque a nível nacional é os jovens. Não é aquele político de 60, 70, 80 anos. A mente dele já está poluída, já está bagunçada. Já está uma coisa que já não fez que, a parte não, dele, que né? não tenha como mudar. Uhum. Mas quem realmente pode fazer é os jovens. Certo? E aí, eu não vou citar nomes, mas é algo que você fala. Pra não ser cancelado antes de começar. É algo que você fala, cara. Cara, a gente tem que mudar a cabeça do jovem. Tu já imaginou quem tá, por exemplo, isso eu posso citar, na frente da galera do humor. Tá. Quem começou, quem ficou à frente inicialmente da galera do humor foi os jovens. O Whindersson, uma galera, Tirulipa, né? Uma galera. Então, a gente tem que trazer isso pra gente, e eu não posso falar, mas você sim, né? A gente tem que trazer isso pra nossa realidade política, que, cara, é os jovens que podem fazer o diferente. Quem era que imaginava há 10 anos atrás um indivíduo como você e como eu estar abertamente em redes sociais falando, sabendo falar o que falar, estudando e colocando isso à tapa, dando a cara à tapa. E ainda falar sobre política, né? E falar sobre política que a gente só vai fazer assim, o que eles disser, amém. Exato. Amém. Que seria em rádio ou em uma TV. Só. E só teria acesso se a gente tivesse familiares dentro da política. Perfeito. Se a gente fosse filho de quem foi prefeito ou vereador e tal. Então, essa abertura da rede social, que é a nossa maior aposta na política, de o jovem adentrar na política, são as redes sociais. E eu vou usar ela até o fim, Tem que para ser a gente usado. consiga. Tem que ser usado. Porque a única coisa que eu peço hoje é que as pessoas que não me conhecem, me conheçam. Só isso. Eu só preciso da abertura para que você me conheça. Conheça Luan Bernardo, ponto final. Só quero que você tá aqui. Uma conversa como essa, a gente, até antes de começar, foi interessante. O que a gente vai falar? Não quero saber. Eu quero que a gente converse de homem para homem, Luan com Saulo aqui, como a gente é de verdade. Para que saia de coração. Sem padrão, sem roteiro, sem nada. Aqui é eu cru. até te esculhambei porque eu disse, mas por que tu não me manda vir um pouco mais bonita? A gente falando de embalagem, falando de roupa. Mas tu tá, Aí cara... tá bom. É bom porque você sabe que no seu dia a dia você anda assim. Você é... Mas, cara, assim... Voltando pra nossa... Ele veio pra cortar o cabelo. Veio pra cortar o cabelo. E a gente entrou nessa... Que a gente vai criar um negócio. Mas agora. entrando na nossa conversa ainda, é isso que a gente precisa. A gente precisa que os jovens estejam nos representando. Né? Então, assim como eu estou te apoiando, eu também peço, para quem realmente acredita no nosso poder, da juventude, na nossa força de vontade, na nossa busca, na nossa ganância por mudança de educação, por mudança de cultura, que confie no poder do jovem. Porque é onde a gente vai conseguir mudar, é o jovem, cara. Quem tá lá já fez a sua parte, já teve a sua oportunidade. Já deveria até dar espaço, né? E incentivar os jovens, né? É o que não acontece. Pelo contrário, cai em cima dos jovens, para os jovens sair e eles continuar do jeito deles. Não tô falando de roubo, tá? Não tô falando do jeito deles. Servir, né? Do jeito deles, né? Então, assim, cara, o espaço é pra todo mundo. Se você não e eu acho engraçado que tu chegou mesmo pra mim, aí tu disse assim, macho, eu não tô aqui te obrigando, não. Na verdade, tu nem me pediu, né? Tu quem Mas foi o interesse. Cara, eu não tô aqui te obrigando, não.
Nem a tu, nem a ninguém. Se tu tem alguém que tu acredite, que vai fazer que alguma coisa... Por que favor, fique, cara, por favor. faça. Fique com a pessoa. Se a pessoa for boa, eu digo, cara, aí se repete, pô, mas tu vai, sei lá, tu vai perder apoio, vai perder voto. Não, cara, eu quero de verdade que mude essa realidade política, eu quero que entre boas pessoas. Se você confiar em mim, claro, tá aí, tá aqui, todos os meus projetos já estão sendo soltados aí nas redes sociais. Tudo a gente tem que ter muita cautela na questão de... Tem coisas que podem e não podem ainda postar e tal, aí tudo a gente tem que ter muita cautela. Mas tá lá meus projetos, tá lá quem sou eu, principalmente quem é Luan Bernardo. Vai lá, olhe. Cara, gostei, cara, não gostei não, tal. Escolha outro, por favor. Escolha pessoas que você bata no peito e diga, essa pessoa ali me representa. Essa pessoa que tá ali me representa. Aí eu fico feliz. É porque assim, é como eu te falo, o que me fez acreditar não é o que se fala, é o que se faz. Né? Perfeito. Então, se tu continuar, cabra, velho, eu tô com tu. Agora, se tu também escorregar... Eu sou o primeiro a cobrar e pisar em cima. Eu tiro tua boina e deixo tua cabeça como antes, amassada. Eu não vou bater não, mas eu vou bater o juiz, eu vou te cobrar de cadê, cabra, o que tu tinha dito no passado. Né? Bom. Porque quando a gente dá a cara a tapa, realmente a gente tá sujeito a isso. Assim como na nossa profissão, né? A gente chegar e dizer assim, cara, deixa eu fazer um corte que vai realmente te trazer um poder e uma imagem realmente que te representa como homem, eu vou confiar em tu. Social, se tu não fizer, macho, eu vou dizer, cadê? É assim que eu falo muito à minha esposa, que é quem tá comigo no dia a dia, na batalha, na correria, no sofrimento, na alegria. Eita porra, virei Luan Bernardo. É isso, cara. Aí o cara chega, né, agora voou. Com a tua esposa, que é que é quem tá contigo. Sim, que eu gosto de falar muito isso a ela. Minha pressão e minha briga é comigo mesmo. Porque o cara promete algo pro cliente. Cara, eu vou mudar teu cachorro. Digo, velho, não aconteceu nunca de eu não mudar não, porque eu me martelo. Ontem eu trabalhei até 9h45 da noite, treinando cachorro. Pra mim poder manter e cumprir com o que eu tô falando. Porque, digo, velho, se tu não fizer o que tu tá dizendo que vai fazer, tu tá lascado. Eu digo, não, eu tô aqui é pra fazer e eu vou fazer. E se eu não fizer, eu mudo meu nome pra Maria no cartório. Quem fala assim não é gago. Exatamente. Ninguém nunca chegou pra dizer assim, rapaz, tu não fez não, tu não mudou não. Porque não existe esse. É como eu falo, eu não posso mudar diante ao tempo que eu tô tendo, que foi o contratado. Né? Por exemplo, cara, eu vou mudar teu cabelo. Tu muda em 50 minutos, eu não posso prometer, mas eu mudo. Eu posso mudar em 5 cortes, porque às vezes tem uma falha que a gente precisa recompor. Eu vou fazer construção, né? Uma construção, uma reconstrução e uma construção. Eu vou construir uma imagem reconstruindo o que já foi construído. Correto? Perfeito. E aí eu vou trazer o que tu realmente tem que ter. Perfeito. Né? Então, velho, é isso. É engraçado. Tudo que a gente conversa hoje, tudo que a gente fala hoje é engraçado que daqui a alguns anos, 5, 10 ou 20 anos, espero que a gente ainda se reencontre lá na frente, mas a gente vai olhar para trás e vai dizer, caramba, tu lembra naquele dia a gente sentou, conversou e tal, e olha onde a gente chegou hoje. Eu acho que o mais importante da nossa, do que a chegada, é sempre o caminho que a gente vai percorrer. E nunca esquecer de onde a gente veio. É uma coisa que eu lembrava muito lá, uma frase que dizia que quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Eu acho que era o que eu mais lembrava no meu dia a dia, era isso. Eu não posso esquecer nunca de onde eu vim. De onde eu vim, Nordeste, Juazeiro do Norte, simples, família. De onde eu vim, por onde eu passei, para que eu não esqueça onde eu quero chegar. Sabe? Acho que é muito importante a gente saber de onde a gente vem. Isso tem que a gente carregar, cara, dentro de si sempre. Eu te concordo plenamente, tá? Só que fique claro para as pessoas e não para você, que eu sei o que você tá falando. Nosso Juazeiro é foda. Nosso Cariri é pica. É foda. Não é que é simples, que somos pobres. Ah, doido.
A pessoa lá de fora, ela sabe o nosso peso. O problema, às vezes, é a gente mesmo não saber dele. Do peso que temos. Só que, quando a gente tem uma fala dessa, as pessoas às vezes querem olhar e encher o bichinho. Vem do coitadinho. Uma porra nenhuma. O negócio é que, realmente, cara, eu gosto mais de dizer que a gente é que é o poder, né? Juazeiro, filho do Crato, hoje, maior do que o Crato, uma das maiores cidades do Brasil. É, porra. Cidade interior. Sim, é uma das maiores em relação a muita coisa. Muita coisa. Culturalmente a gente ganha de quase acabou, tudo. Crescimento, sabe? E força, porra. Tu sai daqui, tu chega em Santa Catarina, é todo mundo precisando de trabalho e o povo numa preguiça no inferno. Aqui é nós no sol de meio-dia, carregando cimento no tonton, subindo pra laje, botando furando e quando terminar, os cabas têm coragem de passar a noite todinho bebendo pra outro dia tá na labuta. Tu entende? Legal, Isso em relação a tudo. Eu vim saber o valor que Juazeiro tem. Vim saber muito mais o valor que Juazeiro quando tu foi tem pra quando eu fora? saí. Cara, porque eu já sabia que a gente é uma cidade muito gigante. Mas sentar aqui, ó, eu sentado em Lisboa, atendendo clientes, atendi clientes de todo lugar do Brasil. Todo lugar, do Rio, Santa Catarina, do Goiás, do Maranhão, todo canto eu atendi cliente. Todas as vezes que eu falava Juazeiro do Norte, é famoso, Juazeiro é famoso. Já foi lá? Não, mas eu conheço. Não é do Padre Cícero? Eu ficava besta, como é que vocês conhecem minha cidade, cara? Assim, eu sei que Juazeiro é conhecido, mas eu não sabia que era tanto. Ou até pessoas de fora. Eu atendi gente de mais de 50 países. Tu imagina que a cabeça faz assim, abre assim, você diz, caramba, velho, isso é loucura. Mas que, pra mim, conhecer assim, caramba, Juazeiro realmente é conhecido. Aí eu comecei a estudar muito mais a realidade de lá e comparar com a nossa realidade aqui. Culturalmente, a gente é muito mais rico do que muitos povos do mundo todo. Muito mais rico culturalmente. Tem isso que a gente tem aqui, uma cidade nova, uma cidade de cento e poucos anos, ser do tamanho que Juazeiro é. Eu digo, eu repito, foi até um vídeo que tem mais de 200 mil visualizações lá no meu perfil. Juazeiro tem tudo que uma capital tem, só não tem praia. A única coisa e que bom que não tem praia. Nesse caso é a praia que não tem Juazeiro. A única coisa, porque aqui tem comércio, aqui tem shopping, aqui tem cinema, até a gente brinca que nas cidades vizinhas não tem, né? Shopping e cinema. Mas que Juazeiro tem um potencial gigantesco. Com uma administração falha, que é a nossa administração, já tem esse potencial e tu imagina com uma administração boa. Que olhe para a cultura, que olhe para o... Cara, uma das maiores fontes de renda em Juazeiro é o turismo. O turismo é muito mal aproveitado pela nossa gestão, pelos nossos gestores. Pois é. Cara, o turismo é algo riquíssimo, riquíssimo, que levanta Juazeiro por todo canto. A gente recebe mais de 2,5 milhões de romeiros por ano. Cara, 2,5 milhões de pessoas. A gente tem 270 e alguma coisa mil habitantes. E recebe 2,5 milhões de turistas por ano. Cara, assim, isso é nenhuma outra cidade na nossa região. Não só do Ceará, Pernambuco, Piauí. Aqui, a região todinha, na Paraíba aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. Essa região todinha, Juazeiro é a maior cidade aqui do interior. E é conhecido como a capital da fé. Se não for a fé que move eu, você, que move a gente aqui, o juazeirense, não tem como explicar, cara. Padre Cícero, ele deixou um legado aqui que eu acho que vai ecoar, eu acredito que vai ecoar por longos e longos milhares de anos aí. Porque não tem condição uma cidade tão jovem, uma cidade tão nova, ser do tamanho que é. Tem muitas cidades com muitos anos, e anos, e muito maiores em território. E muito maior em território que não tem os pés de Juazeiro, né? E assim, cara, inclusive agora
há uns 2 anos, né? Teve o teleférico que foi inaugurado. Tem o teleférico, tá louco. Hoje, cara, eu vejo uma coisa. É administrado por uma empresa da capital, né? Uhum. Esse dinheiro era pra ficar. Era. Sabe? E é público. Eu não sei. Não vou dizer, eu posso falar o que eu sei, né? Se tem envolvimento com políticos, né? Em relação a fazer tratados. Ou, sim, entendi. né, pra tipo, porque era um dinheiro pra estar no Juazeiro, você arrecadar e deixar pro Juazeiro, por exemplo. Porque é daqui. Cara, eu vou fazer uma comparação aqui. Eu fui fazer uma prova, né, de bicicleta. Cara, achei muito bem organizado. Então, a recepção, o que você tá pagando e tendo, né, assim como você, se eu chego eu pago R$100 em um corte de barba, se eu tô tendo realmente o que eu vi, que eu vim buscar e tô pagando por aqui, não pago 1.000 ou 2.000, mas se o Romero vem e sempre a mesma coisa, e, cara, eu acredito que você era para deixar mais pelo Juazeiro, sabe? Foi recentemente não, há anos, acho que para mais de 10 anos, foi feito um negócio de Romero, foi feito... Ai, cara, isso me dói. O centro de apoio ao Romero. O centro de apoio ao Romero. Tá funcionando coisas públicas lá hoje. Foi feito um monte de quiosque, né? Não tem porra nenhuma pro povo que vem pro nosso Juazeiro, macho. Isso era pra ter. E o povo ainda vem. Isso era pra ter muita coisa bacana, sabe? Era pra ter um aumento muito grande e também uma fiscalização no nosso comércio. Porque pro juazeirense um copo desse é R$1. O Romero. O Romero é 5. Entendeu? Ah, do Padre Cício. Porra. Eu trouxe vários projetos lá, como isso pra tu. Lá eu estudando, trouxe vários projetos. Lisboa é uma cidade turística. Exatamente como aqui. Um turismo bem diferente do nosso, mas também é turístico. Cara, se você vê o quanto eles valorizam o turismo, é muito interessante. Por exemplo, lá tem um ônibus que é conhecido, ele vem da Inglaterra. É um ônibus que ele é aberto em cima. Não sei se tu já viu em filme, nessas coisas, que você vai sentado em cima e você faz a rota dos pontos turísticos. Caramba, que legal. Uma coisa que cabe aqui. Porra, bicho, que sensacional. Eu tenho vários projetos de, por exemplo... E uma coisa simples, mas que... Tem três entradas na cidade, tem 3 entradas para nossa cidade aqui. Caririaçu, Crato e Barbalha, que é o centro ali, e Missão Velha. São as 3 principais entradas, né? Quando Missão Velha você vem pelo aeroporto. Nesses 3 pontos, teria que ter como obrigação do poder público, da prefeitura, por exemplo, de ter pontos de recepção ao turista. Não só o turista rumeiro, não só o turista religioso, mas o turista como um todo. Tem um ponto, tá, cheguei na cidade, cheguei pelo aeroporto, desci no aeroporto, tem um quiosque, uma loja ou algo que seja para recepcionar o turista. O que eu quero fazer em Juazeiro? Eu vim a trabalho, vim para uma palestra, vim para uma coisa e quero um barzinho, um restaurante. Aí que é um restaurante? Tem aqui os melhores restaurantes da nossa cidade. Tem um aqui que é na Serra, lá no Crato, aqui na nossa região, né? Tem um aqui que é na Serra, tem esses restaurantes, tem um barzinho, os barzinhos na Lagoa Seca, tal. Não, eu quero uma trilha. Eu gosto mais do campo, conhecer a mata. E cara, aqui tem as trilhas aqui que também no Crato, do Belmonte, do Picoto. Dá uma esticadinha mais em Assaré, você vai conhecer aqui o nosso geoparque. Aí eu gosto da cultura, do forró, vai lá em Expedito Celeiro, vai ali em Exu, que é pertinho também, vai lá. Não, eu quero conhecer os locais religiosos. Aí religioso tá aqui, tem o Padre Cícero, tem aqui as grandes igrejas, que é ali a Basílica, o franciscano. Ter esse apoio para o turista. Isso aqui é para ser obrigação da gente, como Juazeiro, a gente como filho de Juazeiro, recepcionar as pessoas. Se uma pessoa chega na minha casa, eu com gosto vou apresentar ela, cara, aqui, a gente fez isso aqui, mostrar aqui e tal. Isso é cultura, isso é mostrar a nossa cultura. Não quero ir ter o centro, tem um teleférico, como tu falou, eu quero ir pro Horto. Pô, tu vai ali, tu vai andar de bonde, tu vai andar de teleférico, que é uma coisa que não tem na nossa região aqui. Perfeito. De jeito nenhum. E assim, cara... Explorar essas coisas que a gente tem. Infelizmente, isso acho que não tem como mudar, né? Tem. Não, o que eu vou falar, pô, véi.
por mais que a gente valorize ao máximo da nossa cidade, mas é nosso, né? Geralmente o que é nosso, eu acho que tem como mudar, mas não de maneira, sabe, que não aconteça mais. Mas, por exemplo, a gente tende a valorizar o de fora e não de dentro. E não de dentro. Cara, tem 2 anos eu vim andar agora no teleférico. Eu vim andar agora, tem 2 anos que foi inaugurado. Entende o que eu tô falando? Tem gente que passa de 10 anos sem ir no Padre Cícero. Verdade. Entende? Eu não sou católico, mas tu deve tua cidade a ele. Vai conhecer quem fez tua cidade acontecer. E qual é o maior problema disso? Cultura. Qual é o maior problema da cultura? Educação. Não tem um pai, uma mãe que diga, olha, foi assim, foi desse jeito, foi dessa forma. Tem que ser assim, É assim, tem que ser assim, entende? Tá bem. E por aí vai. Conversa, viu? Ei, e aí? Tá bom, uma horinha já. Vamos cuidar, né? Tá bom, vamos cuidar que a gente tem que trabalhar agora. Saulo, cara, muito obrigado. Obrigadão. Cara, que prazer. Vou deixar aqui pra vocês o que é isso aqui. A gente talvez esteja iniciando aí um grande projeto pela frente, vamos ver o que vai acontecer. Mas que foi uma coisa bem natural. Primeiro de tudo, que eu acho que isso é muito importante, até pra mim mesmo. Uma coisa que quanto mais natural, melhor. Principalmente conhecendo a essência da pessoa que eu sou, que você é. Então, quando soa natural, assim, fica muito mais legal. Mas que eu vou deixar no YouTube aqui, assim, essa conversa gravada aqui, vou deixar no YouTube. Provavelmente a gente vai botar os cortes aí no Instagram para trazer a galera para ver. Mas vamos ficar postando. Ou quero convidar outras pessoas para que a gente conheça a essência do que é ser juazeirense, do que é ser, de mostrar que a gente tem aqui, sabe? Perfeito. Então a gente vai conquistar e vamos ver o que vai dar aí. Daqui a um bom tempo a gente conversa mais. Ficamos por aqui. Saulinho. Obrigadão pelo convite, viu? Verdade, ó. Obrigado que prazer pelo espaço. imenso, cara. Foi muito bom. Foi muito maravilhoso e rico. Momento rico. Que momento. Isso, cara. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu não.